Afinal de contas, qual é que vale mais a pena, Taesa ou ISA-CTEP? Hoje a gente fez um estudo comparativo trazendo vários argumentos históricos, de endividamento, também de alavancagem, o dividendo projetivo, como é que estão os seus projetos, como é que está a RAP para o ano de 2022/2023, entre outros aspectos importantes. Espero que você goste bastante desse vídeo, até porque eu estou gravando no dia do meu aniversário. Mas vamos começar lá. Primeiro argumento que a gente vai discutir aqui é em relação à simulação histórica. Então, vamos trazer alguns dados, algumas premissas. O período que eu avaliei foram 15 anos e 10 meses, e vocês vão entender o motivo disso, do mês 4 de 2007 até o 2 de 2023. A frequência do aporte vai ser mensal, ininterruptamente, todos os meses, independentemente do preço. Se tiver caro, se tiver barato, você vai comprar. O valor do aporte será de 2 salários mínimos, e aqui já vem um grande diferencial desse canal, a gente sempre faz a correção anual. Pegaremos dados do IPEA e também os dados do AGF+, para que a gente consiga ter uma dimensão real. Até porque, por exemplo, R$500 hoje tem um valor completamente diferente se você pegar lá em 2010 ou em 2015. O que a gente fez? Ajustou pelo salário mínimo, e aí isso fica mais fidedigno. Nós vamos reinvestir todos os proventos e vamos utilizar aí o ticker TAE11 e TRPL4. Primeira coisa que é bom a gente revisar os dados do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, em que você tem a variação do salário mínimo ali, ele muda praticamente todos os anos. Às vezes ele muda mais de uma vez e nós pegamos a atualização mês a mês. Só a título de curiosidade, em abril de 2007 custava R$380. Sim, esse era o salário mínimo. Se você for pegar, por exemplo, aqui em janeiro de 2017, o salário era de 937, e em janeiro de 2022, 1.212. Então percebam que mudou muito de acordo com o período avaliado. Além disso, qual que vai ser a lógica, só para vocês entenderem. Vamos pegar então o ticker TAE11. No mês 4 de 2007, a gente olha que o salário mínimo é de R$380, o nosso aporte ele é 2 vezes o salário mínimo, e sim, eu sei, não é a realidade da maioria dos brasileiros, mas isso aqui é apenas um estudo. Se você quiser ajustar as suas premissas, não tem problema nenhum. Divide esse valor por 4, por 2, por 10, fica a seu critério. Inclusive, se você quiser alguma simulação, se você quiser fazer alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, tanto a empresa ou até a comparação de algumas empresas e o período que você gostaria de avaliar. Então, com esse dinheiro, conseguimos comprar 31 ações, de acordo com a cotação da época, deixando aí a sua carteira com 31 unidades. Ok. No mês seguinte, você fez o mesmo racional e conseguiu comprar 28 ações. Chegamos aí em 59, 28 mais 31 que você já tinha, 59. E assim sucessivamente até o finalzinho do período. Tranquilo? Logo, o desembolso, já que é o mesmo período e é o mesmo valor do salário ajustado, teremos que ter o mesmo desembolso. Então, esse valor total é de R$49.012 e o nosso objetivo, que eu deixei para o final, é uma renda passiva baseada em dividendos. Está aqui entre parênteses porque vocês sabem que, na verdade, a gente está falando de proventos, juros sobre capital próprio e também dividendos. Aqui são as duas empresas e vamos então pensar qual que vai ser o resultado de todo esse estudo. Percebam que ISA-CTEP, do ticker TRPL4, você teria acumulado 5.791 ações e considerando o DPA, ou seja, o dividendo por ação projetivo de 2023 da plataforma AGF, nós teríamos aí algo próximo de R$873, um pouco menos do que um salário mínimo atualmente, certo? Se você fizer o mesmo cálculo para a Taesa, nós teremos 6.771 unidades, com uma renda projetada mensal de R$1.901,52. Então, a priori aqui, Taesa já ganhou esse comparativo histórico. É claro que eu peguei esse período justamente porque eu tinha um histórico lá na plataforma do AGF, para comparar os dois tickers. Não adianta nada você pegar uma empresa que começa a ter o seu histórico no ano 2000 e outra em 2005. Não vai ficar fasado, não vai ficar equivalente esse período nem o desembolso. Então foi por isso que eu peguei exatamente aqueles meses de 2007 até o período atual.
Agora vamos falar um pouquinho sobre a política de dividendos, que é algo muito mais no campo de regras do que efetivamente na parte da prática, dos números. Mas é fundamental que você entenda. Se a gente for comparar aqui com a ISA-CTEP, eles falam claramente 75% do lucro líquido regulatório, desde que você tenha uma alavancagem de 3 vezes, e isso vai ser ajustado, né, ano a ano. Tem ali algumas aprovações em assembleia e tudo mais, muito embora no estatuto eles falem de 25% do lucro líquido e IFRS. A gente precisa entender muito bem essa diferença, mas antes de continuar, vamos falar sobre a Taesa. Ela já faz o resultado baseado no IFRS, não considera o regulatório, e a regra deles é de 50% do lucro líquido ajustado. Percebam que são porcentagens diferentes e avaliações contábeis também diferentes. Resumidamente, o IFRS é uma regra contábil que abrange o mundo inteiro. É como se fosse uma forma de você conversar de todas as empresas em todos os países. Porém, dado o modelo de negócio do setor de transmissão de energia, a ANEEL fez um pequeno ajuste considerando o que eles chamam de resultado ou contabilidade regulatória, que reflete mais a realidade dessas empresas. Nesse ponto, eu gosto muito mais da ISA-CTEP, porque ela vai considerar justamente o resultado regulatório. Mas isso não significa que Taesa seja pior. Esteja ciente quando você for ler cada um dos seus releases, dos seus resultados trimestrais. Combinado? Agora vamos falar um pouquinho sobre um dos indicadores ou alguns dos indicadores de eficiência. Será que a empresa consegue fazer aquilo que ela se propõe de uma maneira adequada? Uma das formas de a gente perceber isso é em relação à sua disponibilidade. Lembrando, quanto maior a disponibilidade, mais ela vai receber em relação àquele contrato que foi firmado. Se ela tiver um índice de disponibilidade de 100%, perfeito, vai receber todo aquele valor acordado. Se ela tiver 90% de índice de disponibilidade, muito provavelmente ela vai receber uma receita anual permitida, que está no contrato, equivalente a 90% do total. Então, queremos sempre mais próximo de 100%. Se a gente for olhar apenas a questão de transmissão de ISA-CTEP, percebam que nós temos aqui 99,55%, quase 100%, está maravilhoso. E a linha azul mais clara é em relação ao nosso sistema nacional de transmissão, que gira em torno aí de 99,12%. Portanto, ISA-CTEP está acima da média. Outro ponto que a gente precisa falar é em relação à margem EBITDA, que está muito relacionado à sua capacidade operacional. E hoje, em 2022, pelo menos que foi o resultado que eles apresentaram, nós tivemos para esse período um valor de 75,6%. Se você não tem muita noção disso, saiba que é extremamente alto, maravilhoso, é muito defensivo para a gente enquanto acionista. Agora, em relação à Taesa, algo aqui que chama atenção. Eles fecharam 2022 com 99,95%, praticamente próximo da perfeição, de 100%. E isso melhorou dos últimos anos, desde 2019 para cá. Na realidade, em 2018, eles conseguiram 0,01% a menos. Então, assim, tá maravilhoso, né? Esse valor aqui ele é muito bom e é superior tanto à média nacional, que a ANEEL colocou no outro gráfico que eu apresentei para vocês, também em relação à sua concorrente ISA-CTEP. E a margem EBITDA da Taesa para 2022 foi de 84,5%. Ou seja, o que já era bom ficou melhor ainda. É uma empresa que tem indicadores muito interessantes. É claro que eu não vou falar de outras premissas aqui em relação à sua operação, a gente pode olhar outros dados, sem dúvida nenhuma, mas eu não quero deixar esse vídeo muito maçante. Eu estou pensando algumas informações e, inclusive, se você quiser que a gente faça uma outra abordagem, pode deixar aqui nos comentários. Ah, Bruno, seria interessante se você falasse tal dado ou aquela outra informação e por aí vai. Não tem problema nenhum, tá bom? Agora a gente vai falar em relação aos projetos que estão em construção, porque não adianta nada. Essas empresas, dependendo do tipo de concessão, do tipo de contrato que foi firmado, existem algumas quedas das receitas anuais permitidas. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque quem já conhece o canal e acompanha, inclusive se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Todo balanço de transmissora a gente revisa um pouquinho sobre isso.
para você ficar sempre atualizado dessas informações e aprender cada vez mais a ter uma visão mais crítica em relação aos seus investimentos, não esquece de deixar o like aqui pra gente. Isso é muito importante e também compartilhar com seus amigos. Vamos comparar então os projetos em construção. Essa tabela fala um pouquinho sobre a ISA-CTEP. Percebam que existem várias linhas que estão em operação e 7 em construção. Bom, além de ela continuar arrematando alguns lotes no presente, como por exemplo 2022, ela fechou 2 lotes aqui em junho, né, Piraquê e Jacarandá. Ela tem outros que ainda estão em andamento, ou seja, ela está gradativamente mantendo ou tentando aumentar a sua receita anual permitida, dado que esses contratos têm uma data de validade. Então, ela vai ter uma redução com o passar do tempo, mas ao mesmo tempo ela vai sempre tentando implementar novos projetos para recompor essa receita e, por que não, crescer. Outra abordagem, isso é diferencial da ISA-CTEP, é que ela faz algumas melhorias, alguns reforços, e é uma estratégia bem peculiar e interessante, dos projetos que já estão em operação. Então, ela melhora aquilo que ela já tem e consegue, com isso, uma correção, um acréscimo das suas receitas já pré-estabelecidas. É um ponto muito positivo para a empresa. Quando a gente fala da Taesa, nós também temos aqui alguns projetos em andamento, outros que foram concluídos, até alguns que foram concluídos recentemente, e percebam também que eles estão bem ativos em relação aos leilões mais recentes. Leilão de dezembro de 2022, eles fecharam 2 lotes, Tangará e Saíra, e também em junho de 2022, eles fecharam o de Pitiguari. Logo, estão sempre se colocando dentro daquilo que é mais interessante. Surgiu uma oportunidade, eles pegam. Muitas vezes até em parceria com a própria ISA-CTEP, outras vezes apenas com os próprios recursos. Percebam aqui a parceria, olha aqui, 100% Taesa, 100% Taesa, mas existem projetos aqui que é 50% para a Taesa e 50% para a ISA-CTEP. Em construção, eles têm atualmente 6. Então, sejamos francos, em relação a esses projetos, eu daria um certo empate, porque as duas estão arrematando lotes e as duas estão com obras em construção. Agora eu vou fazer algo que eu não costumo aqui no nosso canal. Eu avaliei alguns resultados de algumas casas de análise, em especial aqui a Genial Investimentos, e eu não estou fazendo nenhum tipo de recomendação, tudo bem? É que eu gosto do trabalho de um analista lá especificamente, que é o Vitor, e eu acho bem interessante a visão crítica que ele tem dessas coisas. Aprendo bastante com ele e ele é um cara, inclusive, muito acessível lá no Instagram. Se vocês quiserem conversar com ele, eu vou deixar aqui o @ no vídeo, tá certo? Mas vamos lá. Olha que bacana o estudo que eles fizeram em relação às receitas anuais permitidas remanescentes, ok? Considerando que nós temos ali um valor arbitrário de 100. Não se preocupe qual é o valor real. 4 bilhões, 5 bilhões, 3 bilhões, não interessa. Eu quero que você tenha uma concepção. Vamos considerar que 2023 seja equivalente a 100%, ok? Dado alguns investimentos que eles estão fazendo, tanto em obras de novos projetos que já foram arrematados, ou através das suas melhorias e também de reforços, eles vão ter aí um certo acréscimo da receita anual permitida. Inclusive até um assunto da tal da RBSE, que é uma indenização lá da época da Dilma, do período do governo da Dilma, e eles terão um incremento aí por alguns bons anos. E a partir de 2027, na verdade, em 2028, existe uma perspectiva de que essas receitas elas caiam para 77% do que nós temos hoje. Deu para entender a leitura do gráfico? Então vai ter uma subida, e se eles não arrematarem nada, absolutamente nada de novo, a partir de 2023, o que eu acho pouquíssimo provável, tá? Mas essa é a perspectiva, eles vão ter ali algo próximo a 77% do que eles têm hoje. Isso dá um prazo médio ainda de recebíveis, né, de recebimento de receita, por mais 21 anos. Então é bastante tempo. Por que eu acho que isso aqui é pouco provável de acontecer? Porque nós temos novos leilões, nós temos outras parcerias. Então isso aí pode ter uma pequena queda, não tem problema nenhum, mas isso pode se recompor e inclusive pode subir. Mas essa é uma fotografia projetando o futuro. Quando a gente faz o mesmo estudo em relação à Taesa, percebam que, de novo, em 2023 a gente está considerando algo de 100x milhões ou bilhões de reais por ano. Ponto. Ficaremos mais ou menos nesse estágio. A partir de 2027 teremos um pequeno aumento, porém, a partir de 2030
até 35, esse valor cai bastante, chegando até a 41% do que nós temos hoje, no ciclo atual. Então, se a gente não fizer nenhum tipo de investimento, não tiver nada de melhoria, nenhum arremate novo, teremos uma queda muito expressiva a partir de 2030. E tem muito canal de notícia aí fazendo suspense em relação a isso. Né? Alguns analistas não tão prudentes, na minha humilde opinião, estão falando que é o fim dos tempos, a Taesa vai ser de ser o que ela é, e etc e tal. Lá na plataforma da GF+, eu fiz um texto bem grande, colocando alguns argumentos bem pé no chão. Argumentos lógicos, argumentos embasados em fatos, para que nós tenhamos mais sensatez em relação à leitura do futuro. É claro que é um jogo de adivinhação, é uma futurologia, como falava o velhinho Barsi, mas algumas coisas a gente consegue trabalhar como argumentos mais sólidos. E é isso que eu queria trazer para vocês. Qual é a chance de Taesa não pensar em nenhuma recomposição para o futuro dessa receita? É zero. Né? É uma empresa que tem um histórico muito bom. Mas atualmente o prazo médio das suas concessões é de 20 anos. Então, olhando essa perspectiva da Genial Investimentos, percebam que a ISA-CTEP tem uma vantagem, certo? Ambas terão quedas, mas a ISA-CTEP vai ter uma queda menor. Agora vamos falar de um aspecto fundamental que é relacionado à estrutura de capital. Como é que funciona a questão da dívida, quanto que ela custa, como é que a empresa ela está atualmente, se ela está muito alavancada ou não. Percebam aqui os dados da ISA-CTEP. Bom, nós temos aqui uma alavancagem crescente, e isso me preocupa um pouquinho, 0,9 vezes, 2,63, e atualmente em 2022, 2,92. Portanto, a alavancagem ela está crescendo gradualmente. Por que está crescendo? Porque ela está investindo. Ponto final. Não tem jeito. Mas, será que é o momento ideal de fazer isso? Será que isso não pode comprometer um pouco os dividendos? Dado que hoje o dinheiro ele está muito mais caro, e quem acompanha aqui o canal sabe o que eu estou falando, né? Entende essa questão de taxa de juros e tudo mais. Será que ela está fazendo no momento ideal? Talvez não, mas a gente não consegue prever como é que vai se comportar a nossa taxa de juros. Então ela está fazendo o que ela sabe fazer de melhor, alocando dinheiro em bons projetos, em bons investimentos. Entendo que nesse segmento de transmissão de energia, a alavancagem pode ser muito grande, porque elas têm uma geração de caixa, um fluxo de caixa muito previsível. Então, essa alavancagem alta não vai comprometer o negócio. Eles sabem o que eles estão fazendo. Mas uma coisa me chama a atenção, principalmente em relação à amortização da dívida. Percebam que, hoje em dia, eles têm mais de 1,2 bilhão de dinheiro em caixa, mas em 2024 eles têm uma parcela de quase 2 bi para pagar. O ideal é que essa dívida seja rolada e ela seja diluída ao longo dos anos. Mas, a priori, no momento que eu estou gravando esse vídeo, esse é um grande empecilho, na minha humilde opinião, que pode sim comprometer os dividendos naquele ano. Mas não sabemos do futuro, vamos lidar com o que a gente sabe. Um outro ponto muito importante é o seguinte, eles colocam nas apresentações o custo da dívida, que é fundamental que você saiba também. E atualmente está em 12,78% ao ano. Só que isso não te ajuda muito, sabe por quê? Porque depende muito da taxa de juros. A gente precisa entender como é que está em relação a outros indicadores. Qual que é o custo da dívida real? Esse é o dado nominal, apenas o número. Mas qual que é o valor real que nós temos hoje? Porque ela tem algumas aplicações, ela tem alguns outros negócios e esse custo ele vai ser um pouco ajustado. Então, em números mais fidedignos, nós temos o valor de 6,61% ao ano. Tranquilo? Gravem esse número. Em relação à Taesa, e já considerando que nós queremos manter as informações frescas na sua cabeça, olha o custo da dívida real da Taesa. 5,2%, dependendo se você for considerar as taxas, se você for considerar antes das taxas, e 4,1% se você for considerar depois. Esse é o valor real, portanto, nessa perspectiva, Taesa está melhor. Por outro lado, o endividamento está um pouquinho maior, né? 3,65%. Se 2,9% já chamava um pouco a atenção, 3,6% aqui também chama. Mas olhem o comportamento. De 2021 para cá, a alavancagem está caindo. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso. Qual é o comportamento ao longo do tempo? Nessa perspectiva, Taesa está se saindo melhor, não é?
Boa parte da dívida da Taesa está atrelada ao IPCA, mais de 70%, e eu fiz um vídeo exclusivo tratando de uma grande vantagem que Taesa tem em relação à Isacetep, mas eu não vou entrar nesses detalhes. É fundamental que você veja o vídeo que eu vou deixar aqui em cima. É bem legal, envolve um pouquinho de gráficos, entendimento de GPM e IPCA, e se você é acionista da Taesa, ou se você pretende ser, espero que você saiba desse descolamento desses indicadores inflacionários e como é que Taesa tem uma vantagem nesse processo todo. Vale a pena dar uma olhada, tá bom? Agora, chegando já nos finalmente desse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a plataforma do AGF, porque ela traz N informações interessantes para o investidor que busca dividendos. Se você quiser testar essa plataforma durante 30 dias, é só você clicar no link aqui embaixo, que eu vou deixar para vocês, 30 dias de graça, sem pagar um centavo do seu bolso. Se você achar que vale a pena, aí você fecha uma assinatura. Se você achar que não vale a pena, não tem problema. Vida que segue, normalmente, é finalizado o seu relacionamento com a plataforma. Tá tudo bem. Uma das informações que eu mais gosto é em relação ao DPA projetivo, dividendo por ação, para este ano. Esperamos aí 3,37 centavos. Algo bem interessante, considerando a cotação em que eu estou gravando esse vídeo, que, de novo, é no meu aniversário. E como pedido de aniversário, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, deixe o like e compartilhe. As 3 coisas. Pode ser? Bom, voltando. Nós temos um dividend yield de 9,49%. Quando a gente olha para a TRPL4, nós temos um dividendo por ação projetivo de 1,81, já bem mais baixo, muito embora a cotação também seja menor, e o dividend yield está na casa de 8,33%. Percebam, ambas estão em valores muito interessantes. Pode não se consolidar esse resultado? Claro, estamos falando de uma projeção. Mas aqui eu gosto bastante desses dados, porque o AGF tem bastante responsabilidade em relação a todas as métricas que eles trazem. O preço teto que eles calculam, o preço teto médio, o projetivo, quando é que eles geralmente anunciam dividendos, o cálculo de uma margem de segurança, ranking e várias outras informações que são relevantes para quem investe em dividendos. Bom, fica aqui de novo o meu convite para vocês pelo menos conhecerem a plataforma. Então vamos fechar essa simulação? Vamos fazer um grande consolidado aqui? Eu vou colocar tudo em uma planilha. Olha só que curioso, nós temos que Taesa ganhou na simulação histórica, no índice de disponibilidade e margem EBITDA regulatório também ganhou, em relação ao comportamento do endividamento, aquela estrutura de capital que a gente discutiu, também, e em relação ao dividend yield projetivo, a rentabilidade esperada para 2023, lembrando que isso aqui é uma projeção do AGF, tá? Nós temos aí também a Taesa como vitoriosa. E pensando na questão da RAP remanescente, que é algo que preocupa muito alguns analistas e alguns investidores mais novos, na minha humilde opinião, isso tem nenhuma relevância para o nosso futuro. Porque a probabilidade de elas não continuarem crescendo ou não buscando novos projetos tende a 0. Existem N outros riscos que eu poderia citar aqui, mas definitivamente uma queda abrupta da RAP, da receita anual permitida, não acho que combina muito com o perfil das duas. Mas enfim, trouxemos esse critério e a Isacetep ela ganha sim nesse quesito. E para fechar esse vídeo, qual que é a minha grande opinião em relação a todo esse contexto? Percebam que são duas empresas muito boas. Estamos falando aí talvez de um Cristiano Ronaldo e de um Messi. Por que você vai escolher apenas um se você pode ter as duas? Não é verdade? Eu, particularmente, na minha carteira, e vocês sabem disso, vocês acompanham aqui mensalmente, eu mostro toda a composição da minha carteira. Não tenho problema nenhum em ter os dois ativos. Acredito que cada uma delas tem algumas vantagens e desvantagens, e é, para mim, pelo menos, muito interessante eu estar diversificado em grandes players. Fora que o setor de transmissão de energia do nosso país é o grande filé mignon do setor como um todo. Gosto disso, na parte de energia, estar exposto a esses dois grandes conglomerados aí que não param de crescer. Lembrando que nós temos algumas particularidades em relação aos seus resultados e eu vou deixar para vocês aqui no finalzinho as duas recomendações. As avaliações do quarto trimestre de 2022 e também o consolidado de todo o ano passado. São dois vídeos que valem a pena você assistir para você ver como que elas estão se comportando. É claro que eu trago alguns outros detalhes, algumas outras métricas que são fundamentais para a gente perceber se Taesa é ou não soberana na questão da comparação. Enfim, como último recado, acho que é muito difícil você conseguir trazer argumentos para não investir em Taesa e não investir em TRPL. Tá? Percebam que elas são muito redondas e eu acho que isso é importante.
perenidade, previsibilidade, boa governança, boa remuneração para os seus acionistas. Hoje eu fico muito tranquilo e lembrem-se sempre desse aspecto. A tranquilidade do investimento ela é fundamental, porque se você ficar um pouco nervoso, um pouco receoso, com dúvida, trucando algumas coisas que a empresa está fazendo, o seu sono vai ficar muito ruim, né? E não queremos isso. Investimento é para trazer paz, tranquilidade, segurança para o seu futuro. Faça isso sempre. Não se limite, por favor, apenas a números. Entendam, questionem, conversem com as empresas, participem dos seus eventos online. Isso é fundamental, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, sugestão, crítica, temos o nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser entrar, está muito convidado. E também aqui a nossa parte de comentários. Até o próximo vídeo.